Muito bem, boa noite, boa noite. Doutora Alessandra já entrando. Enquanto a gente vai organizando as coisas da nossa live aqui, as pessoas vão entrando. A doutora Alessandra está dando o ar da sua presença. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, todos que estão entrando, os que vão entrar e os que vão assistir depois que a live ficar salva, né? Meu nome é Renato Janone, eu sou obstetra do Núcleo Bem Nascer. Doutora Alessandra Cota, por favor, apresente-se. Boa noite, gente. Meu nome é Alessandra, também obstetra da equipe do Núcleo Bem Nascer. Sejam bem-vindos à nossa live. Sejam bem-vindos. Então, pessoal, a gente está retornando, né, com as lives esse ano e a gente resolveu fazer um modelo inicial baseado nas palestras que a gente já desenvolveu ao longo de 15 anos, 16 anos, atuando diretamente na informação, no conteúdo para as gestantes. E a gente sempre começa a nossa programação de ano falando um pouco dos aspectos iniciais, que aí vão incluir as queixas da gestação, as queixas fisiológicas mais comuns, né, as alterações que a paciente passa, aquela queixa que a gente ouve no consultório. Então a ideia é fazer uma live mais prática possível. Eu quero interagir com vocês, se tiverem perguntas, a gente vai tentar responder, senão a gente responde depois no feed. E eu queria começar abordando um pouquinho a questão emocional que envolve a gestação. Muitas vezes a paciente que chega grávida no consultório, ela não chega de uma gravidez espontânea. Ainda mais hoje em dia que o perfil de pacientes são pacientes com idades acima de 35, a taxa de fecundidade um pouco mais baixa. Isso faz com que às vezes elas tenham que procurar os infertileutas para poder fazer algum tipo de intervenção ou procedimento para engravidar. Então elas vêm com uma bagagem já mais pesada, história de gravidezes anteriores que não foram bem sucedidas. Então existe uma bagagem emocional por trás da gravidez quando ela chega no consultório. E eu brinco que a paciente, quando ela engravida, ela já traz a história da gravidez dela desde o berço. Porque as histórias de partos, de gestações e de perdas e de como que aconteceu, onde que o pai estava, dos avós, dos bisavós, isso permeia a questão sociocultural no nosso país, principalmente há décadas. Então ela passa quase que de geração em geração. E muitas vezes são histórias que não têm desfecho bom. Eu brinco que a humanidade tem uma tendência de não esquecer as notícias ruins e de subestimar e passar por cima muito rápido das coisas boas que acontecem. É uma tendência natural do ser humano. Então, o que marca negativamente, esse, então, é passado de geração em geração, porque minha bisavó teve um parto que passou da data e o bebê nasceu atravessado, aquelas histórias. A questão do feto como parasita é sempre uma questão que eu gosto de abordar, né? Porque a ideia da gravidez inicial, quando eu estou programando uma gestação e eu estou gestante, muitas vezes bate de frente com os sintomas iniciais, que às vezes são muito intensos. Então a paciente sai de uma felicidade total, de um beta-HCG super positivo, para um grande desconforto. E eu queria que a doutora Alessandra me contasse um pouco o que ela vê nessa fase inicial. Eu vou pegar aí o período até 9, 10 semanas, o que ela tem visto no consultório em relação a essas queixas iniciais das gestantes, para a gente bater um papo do primeiro trimestre. Nesse primeiro trimestre, principalmente nessa idade gestacional entre 9 e 10 semanas, o beta-HCG já está lá em cima, né? Já está bem alto o nível. A gestante, ela vai estar sentindo as alterações do primeiro trimestre, mas ela não sente o bebê mexer. Quer dizer, ela está gestante, ela está sentindo, assim, os efeitos da gravidez no corpo dela inteiro, porque as alterações fisiológicas, elas praticamente envolvem todo o corpo da mulher, entendeu?
E muitos, doutora, tô sentindo muita coisa diferente e eu não estou entendendo isso, e a memória que não começou na cabeça e eu estou esquecendo tudo, eu estou muito assim, lerda, eu estou sem foco no trabalho, eu não estou rendendo o que eu rendia antes, a minha mama está muito dura, será que eu vou ter leite agora? Está muito endurecida, muito dolorida, estou com medo né, de estar com alguma coisa, às vezes vem aqueles medos, né, de estar com algum tumor, alguma coisa. Então, assim, envolve muito as alterações fisiológicas da gravidez, no primeiro trimestre, elas são muito fortes em decorrência do aumento do beta-HCG, né, do hormônio da gravidez. Eu brinco até que a gestante, inicialmente, o beta-HCG dispara, mas ela começa a produzir, a partir do primeiro trimestre, um monte de hormônios que nunca foram produzidos na vida dela, e outros que estavam sendo produzidos em níveis altos caem. Então, é uma mudança hormonal muito complexa, muito louca, né? E esses sintomas que você falou do esquecimento, desse desconforto na mama, aquela náusea, enjoo, eu brinco com as gestantes que se você está sentindo isso, não é que tenha que sentir, né? Tem algumas que realmente não sentem nada e está tudo ótimo. Mas sentir-se grávida é um bom sinal de que a gravidez está evoluindo bem. E como que você acha que a gente consegue melhorar essas queixas iniciais? Algumas medidas práticas que você orienta, Lelê? Olha, hábitos alimentares, né, saudáveis, tomar bastante água, pelo menos 2 a 3 litros de água por dia, entendeu? Porque tem aquelas queixas tem as queixas salivares, celorreia, tem as queixas, dores no corpo, dores né, dificuldade da circulação mesmo, entendeu? Constipação intestinal. Então, assim, primeiro, orientação nutricional, entendeu? Preferir alimentos mais leves, fazer pelo menos 5 a 6 refeições ao dia, tomar bastante líquido entre as refeições. Menos quantidade, com mais frequência. Menos quantidade, mais frequência. Não, evitar de ficar mais de 3 horas sem alimentar. Né? Que tipo de alimento? Alimentos saudáveis, frutas, verduras, legumes, frutas de preferência ricas em água, entendeu? Alimentos cítricos, melhoram muito a questão da náusea. Isso, entendeu? Gelado cai muito bem. Mesmo no inverno. Sim. Então, assim, que melhora muito essas questões da náusea. Evitar de deitar logo depois de alimentar, logo depois principalmente das grandes refeições, né? Almoço e jantar, evitar de deitar logo após, porque aumenta a azia. A azia é uma queixa muito comum também, a gente às vezes esquece de falar sobre ela, mas é uma queixa comum. Às vezes até mais em algumas do que náusea e vômito. De manhã, evitar, de primeira coisa que fazer de manhã é escovar os dentes, escovar a língua, entendeu? Tentar um alimento mais seco de manhã, uma bolacha de água e sal, entendeu? Antes de ir direto para escovar o dente, porque vai ter náusea, vai ter vômito, entendeu? Então, assim, de manhã é muito comum isso, né? E, basicamente, se a pessoa for uma pessoa que trabalha o dia inteiro, 7, 8 horas por dia, entendeu? Ou chega em casa e põe as pernas para cima, ou já começa o uso de uma meia elástica, entendeu? Para poder ajudar, né, nesse retorno venoso do sangue, né, dos membros inferiores para o coração, porque o débito cardíaco que a gente fala, que é o sangue circulante, que está circulando no corpo da mulher, ele aumenta muito no final da gravidez, ele está até 50% a mais, for uma gravidez, né, de um feto só. Por isso que aumenta muito a diurese, né? Por isso que urina muito, é um dos sintomas iniciais, é um muito xixi, né? Tanto no início como no final, né? No segundo trimestre ela tem um descanso, entendeu? Mas no início, realmente aquele útero crescendo ali, aí aumenta mesmo a frequência de micções, né? E menos quantidade de urina, mais vontade, mais vezes ao banheiro. Então, assim, tem essas alterações urinárias. As alterações metabólicas, dificuldade de digestão, entendeu? Então, comer mais devagar, mastigar melhor os alimentos.
Isso. jamais, sentir o sabor dos alimentos, evitar aqueles alimentos que ela vê que está fazendo mais mal para ela, porque é muito difícil a gente falar, não come isso, não come aquilo. É muito individual. Tem gente que sempre gostou, por exemplo, de um determinado alimento e na gravidez não vai dar conta de comer. Eu sempre Sim. falo para poder prestar bem atenção no que está comendo, no que está te fazendo bem, no que não está te fazendo bem. Sim. Entendeu? Eu gosto muito de orientar também o uso do gengibre, é muito bem tolerado, tanto chá bom. quanto chá frio, né? Para essa E o fase pessoal inicial. tem um mito, né, de que acha que gengibre é abortivo, não tem nada disso, tá? Isso vem de antes. Aqui em Minas tem esse mito, tá? Você que é do Rio, você não sabe. Não é em Minas. Eu acho que gengibre é quente, né? Não é em Minas. Acho que isso é uma questão que existe em todos os lugares, no Brasil, no Rio também tem muita questão com isso, mas a gente tem que ter noção do bom senso. Eu brinco com as pacientes o seguinte: se curry, se canela, se tudo isso fosse realmente abortivo, não existia tanta gente nascendo na Índia, não seria uma das maiores populações do mundo, né? A taxa de aborto lá seria gigantesca. Isso não é verdade. Então a gente tem que levar em consideração que usando alimentos de uma maneira racional, razoável, né? Igual café. Putz, café é proibido. Não é proibido, mas você vai tomar uma jarra de café por dia, porque o café vai aumentar a acidez estomacal, vai aumentar o refluxo, vai aumentar a azia, vai dar taquicardia, pode até alterar a pressão arterial. Então são questões de bom senso, não tem abuso, né? Mas aquele café de manhã, aquele cafezinho depois do almoço, isso não traz desconforto nenhum, isso não tem problema nenhum. Né? Queria que você falasse um pouquinho das cólicas, né? Muito comum gestante que engravida queixa de cólica e é um estresse, porque muitas vezes pensa-se que vai abortar, vai perder o bebê porque está tendo cólica nessa fase inicial. Fala um pouquinho de cólica na gestação. As cólicas do início da gestação tem muito a ver com o aumento do útero, entendeu? O aumento, né, do crescimento uterino, propriamente dito. São comuns e são normais. Muitas gestantes também têm o intestino, ele fica mais lento durante a gravidez, então pode ter um acúmulo de gases aí, flatulência, até mesmo o que a gente fala prisão de ventre, né? Que é comumente que a gente fala, intestino preso. Então isso também aumenta, a flatulência, ela é muito confundida com cólica uterina, entendeu? Às vezes a cólica não é do útero, a cólica é de gases. De alça intestinal. Entendeu? E eu vou te falar que essas cólicas de gases, elas imitam muito uma cólica, principalmente mais pra frente também um trabalho de parto, entendeu? Imitam, assim, a gente às vezes confunde mesmo, entendeu? Verdade. Então, as cólicas são comuns mesmo, né, ou pelo aumento uterino, aí a gente tem que conversar, ver como é que está esse hábito intestinal, como é que está essa alimentação, aí e reforçar a ingestão hídrica de líquidos, né? Pelo menos 3 litros de água por dia, água mesmo, né? Os sucos, assim, de preferência suco de laranja, alimentos ricos em fibras, entendeu? Para poder otimizar esse intestino, melhorar o funcionamento intestinal, tá? E eventualmente, pode ser prescrito um medicamento para a cólica. Exatamente. Sem problema nenhum, entendeu? E como a gente melhora o desconforto. Para que você vai ficar com desconforto? Né? Sim, como a gente também pode usar medicamento para tratar a queixa, uma das principais, que é o enjoo e o vômito. Eu brinco muito com as pacientes o seguinte: quando elas saem da primeira consulta, né, principalmente quando elas estão no início da gravidez, lógico, chegam no iniciozinho, eu sempre deixo uma orientação muito clara. Eu falo assim: se você está se sentindo muito enjoada, está muito difícil, usa a medicação. Se vai ser Meclin, se vai ser Dramin, não importa. Mas usa. Porque a ideia é que não comece a ter vômito sucessivo. Porque se você começar a vomitar, você não vai conseguir ingerir o medicamento. Você vai vomitar o remédio. E aí já foi. Aí vai ter que internar, fazer medicação venosa. Então, use a medicação que é prescrita de uma maneira consciente, lógico, mas não é para esperar chegar lá no caos, né? Que é a mesma coisa a medicação para cólica, né? O uso do Buscopan, o próprio paracetamol como analgésico que a gente prescreve,
Se tiver com muito desconforto, é para usar. Eu sei que existe muita resistência de muitos pacientes, não quero tomar nada, mas eu acho que a questão passa muito pelo bom senso. Só frisando na questão da alimentação, eu sempre gosto de orientar a diminuir a carne vermelha, né, que ela tem um efeito inflamatório maior, né, a gordura saturada e insaturada, né, tentar usar mais o peixe, até porque os alimentos ricos em ômega, eles também têm magnésio, potássio, eles melhoram muito essa questão do enjoo, complexo B, as vitaminas do complexo B. Então, usar essas verduras verdes, principalmente, e os peixes de lugares frios, né? Atum, né? Sempre evitar os alimentos crus, tá, pessoal? Isso não estou incluindo sushi e sashimi, não. Vamos dos alimentos frios e cozidos, né? Porque o alimento cru é uma outra conversa, né, Alessandra? Isso, outra conversa, né? A gente foi entrar aqui, né? Agora, evitar também os alimentos, assim, crus fora de casa também, por causa da questão da toxoplasmose, né? Que as pessoas que não têm imunidade, então, assim, tomar um cuidado maior, mas por questão de manipulação, entendeu? A gente não sabe quem manipulou, como foram higienizados, né? Então, não por uma questão em casa, né? Não tem problema, entendeu? Frutas, verduras, desde que bem lavadas, né? Tô grávida, engravidei, tô toda feliz com o meu beta-HCG top, 40 mil meu beta-HCG, comecei com sangramento leve, sem cólica. Vou perder meu bebê? Não. A gente fala, né? Mas, doutora, o que é anormal na gravidez? Cólica é normal? Cólica é normal. E sangramento? Tem gente que fala, sangramento sempre é um sinal de alerta. Sangramento é um sinal de alerta, mas sangramento também pode ser de implantação, da implantação do embrião no endométrio, né, que é a parte do útero onde o embrião implanta, né? E até da placentação. Sim. Porque o endométrio já vira... placentação. Isso. Então, se for um sangramento discreto, tranquilo, liga na dúvida, é lógico, liga para o seu médico, conversa, mas pode acontecer um pequeno sangramento, sim, no início da gravidez. Não é uma coisa incomum de acontecer. Geralmente acontece um episódio, depois encerra. Isso. O sangramento, então, vivo, com cólicas, tipo cólica menstrual mais intensa, esse sangramento associado à cólica, ele sim, ele muitas vezes significa uma ameaça de aborto, uma chance maior de uma perda da gestação. Esse a gente tem que valorizar muito mais. Investigado. Exatamente. Mas a cólica isolada leve, da própria implantação e do crescimento do útero, assim como esse sangramento indolor, que ocorre muitas vezes, que é um sinal placentário, ele realmente ocorre num percentual aí de 35%, 40% das gestantes, e ele não tem nenhum tipo de repercussão maior para o feto e nem para a mãe. Ele cessa espontaneamente. Cheguei nas 12 semanas, fiz o meu ultrassom de translucência, está tudo lindo e maravilhoso. Começando a sentir umas dores de cabeça, minha cabeça dói, eu não sentia tanta enxaqueca. E aí? Estou caminhando para o meu segundo trimestre. Vamos falar um pouquinho aí pra gente sobre a cefaleia do segundo trimestre. Pois é, a gente estava até conversando em off, né? Eu tenho a experiência que eu tenho é muitas vezes das queixas associadas às dores de cabeça serem mais frequentes nesse período pós 12, 13 semanas. Né? O que é até paradoxal, porque muitas vezes faz o exame da translucência, a paciente vê que está tudo normal, dá um alívio, né? Porque esse exame é um exame que vem com uma tensão, né? Será que vai... É esperado. O osso nasal, aqueles marcadores, vai estar tudo bem? E aí faz o exame, mas aí depois começa com um pouco de desconforto frontal, dor de cabeça frontal, começa com enxaqueca, com cefaleia. Eu vejo muito mais a enxaqueca e a cefaleia aparecer nessa fase até 20, 22 semanas. E aí a nossa forma de lidar, ela tem que ser um pouco mais delicada. As pacientes que previamente já tinham histórico de enxaqueca, de cefaleia importante, tensional, e já tinham acompanhamento com o neurologista, a gente tem que discutir o risco-benefício do uso dos medicamentos. Mas, a grosso modo, eu gosto de fazer umas misturas. Quando a dor é muito intensa, não cede com paracetamol, compressa fria, não cede com essas medidas gerais,
eu muitas vezes associo um Dramin B6, que tem um efeito sedativo, junto com paracetamol ou até mesmo, eventualmente, com antibiótico, né? Em alguns casos, se é uma dor de cabeça muito intensa. Isso pode ser usado esporadicamente, não é para ser usado continuamente, mas muitas vezes alivia. Uma outra questão que eu vejo muito associada é a alimentação totalmente inadequada. Eu acho que quando a paciente passa o período da náusea, do enjoo, solta a franga. E aí começa no iFood bombando todo dia. E aí não tem jeito, porque a alimentação muito desviada, muito fora do foco, com muito embutido, muito processado, ela vai levar a repercussão tanto do ponto de vista gastrointestinal, como constipação, azia, como também do ponto de vista metabólico, podendo dar, inclusive, crise de enxaqueca importante, né? Uma queixa que eu vejo também frequente, a partir dessa fase de 12, 13, 14 semanas, é uma piora, às vezes, da questão da memória. A gente citou a memória, o esquecimento no início, né? Mas a progesterona está bombando nessa fase. Não, e aí a gente fica louca, e aí mais louca do que a paciente fica o marido dela. Porque eu já explico para os maridos, quando ela entrar na sala e falar que você não fez o que você falou que ia fazer, você pede desculpa, porque ela está certa, e você está errado. Não foi. Não, você não fez isso, você esqueceu isso. Aí é o que eu falo muito, né? Anota todas as dúvidas que você tem entre uma consulta e outra, entendeu? Sai daqui, já começa a anotar. Já tá passando, não vou incomodar a doutora que é dúvida boba, mas anota, pega lá sua cadernetinha, seu celular, seu bloco de notas, já vai anotando e pode chegar lá na consulta e sentar e perguntar tudo, não tem problema. Você e o pai e a gestante, o marido junto, entendeu? Porque dúvidas existem, gente, vão existir sempre, entendeu? Não adianta. E a gente está aqui para responder e para resolver. E a maioria das questões gestacionais no risco habitual, nas gestantes de risco habitual, são muito tranquilos de serem resolvidos. Sim, entendeu? Isso mesmo. Falando um pouco assim, entrando um pouco na questão da mama, que a gente entrou pouco, né, que é uma questão importante também, a questão do aumento do volume das mamas, da dor mamária. Eu quero reforçar que tem que usar sutiã, né? Tem gente que fala, eu posso ficar sem sutiã, não sei o quê, dá suporte, né? Dá um reforço bom, entendeu? Então, o suspensório de mama, né? Tá? Suspensório de mama. Ah, tá. Eu gosto bem de falar. Eu gosto de falar das questões femininas, gosto de falar apesar da gente não ter muita evidência científica, né, de que adianta, mas sempre usar um creme anti-estrias é bom também, entendeu? Não tem, assim, grandes evidências, mas usar é melhor do que não usar, entendeu? Para evitar as estrias, né? Que mais? Nossa, protetor solar, entendeu? Sim. Muito importante o uso do protetor solar. Né? Quando você... as áreas expostas do corpo. Quando você... Alessandra, para os pacientes que esquecem muito anotarem tudo no caderninho, é importantíssimo essas anotações, mas não pode esquecer o caderninho em casa quando for na consulta, tá, pessoal? Não. Senão... Eu estou falando agora para anotar no celular, tá? Porque o celular ninguém esquece em casa. O cartão de pré-natal esquece em casa, mas o celular ninguém esquece em casa. Então anota no celular e não esquece de levar o celular carregado, né? Ou então levar o carregador dele, porque tem tomada no consultório, pode carregar lá também, a gente olha, para poder responder às dúvidas. Isso aí é muito importante. Ótima ideia, ótima dica essa. Quando a gente avança, pessoal, para depois de 22, 24 semanas, eu brinco que a paciente entra no nirvana, ela chegou no nirvana, porque a gravidez ela é real, porque eu sinto a movimentação do meu bebê, eu percebo a movimentação fetal, eu começo a ter interações com o meu bebê. Então, o que até então eram sintomas colaterais da gestação, náusea, enjoo, agora eu já não tenho esse tipo de sentimento, de sensação, agora eu percebo que existe uma pessoa dentro de mim mexendo, que já tem nome, que se bobear já tem até o curso que vai fazer, a faculdade que vai cursar lá na frente, né? Isso é outra história. Mas essa fase, depois de 22, com o início da movimentação fetal, ela é uma fase muito boa na gestação.
mas ela não é isenta de queixas. E aí, quando a gente começa a caminhar para a segunda metade da gravidez, sempre existem as queixas relacionadas ao aparelho locomotor, que eu chamo de osteoarticular. E aí as queixas mais comuns são as câimbras, os estiramentos, dor lombar, é muito frequente, e mais no final, as parestesias, que a gente fala, que são as dormências nos dedos, né? E às vezes a perda de sensibilidade mesmo das pontas dos dedos. E isso vai acontecer porque quando a gravidez evolui e o útero é deslocado para frente, o eixo da coluna da paciente, ele altera, há uma acentuação, uma hiperlordose, ela joga o ombro para trás e ela muda a marcha. E essas alterações de postura, que não tem como serem evitadas, porque você vai estar caminhando com uma mochila de, vamos colocar aí, 2, 3, 4 quilos no final da gravidez presa no abdômen, que você não tinha há 4 meses atrás, esse peso e essa alteração postural, ela leva a repercussões. E aí as queixas são importantes, né? As pacientes ficam muito incomodadas. Eu queria que você falasse um pouquinho como tratar, né, como evitar a maioria desses sintomas osteoarticulares para a gente. Olha, como evitar, né, que a piora, porque vai ter essa mudança do eixo, igual você falou, né, gravitacional. Evitar colocar a barriga para frente, porque você tem uma tendência de retrair, né, colocar a barriga para frente e as costas para trás. Não, mantém a postura, entendeu? Gravitacional, evitar aquela abrir os pés, entendeu? Andar com os pés mais abertos, tentar evitar estender mais a coluna, entendeu? Evitar retrair para trás, entendeu? Manter o eixo gravitacional. Alongamentos também pode ser feito, né? Controle de peso. Controle do peso. Controle de peso é sempre muito importante, né? Desde o início da gravidez. Então, controle de peso e evitar mesmo jogar a barriga para frente, entendeu? Porque é isso que dá a distensão muscular e dá a lombalgia, entendeu? Então, tentar manter o eixo gravitacional apesar da mudança dele. Eu lembro de umas palestras que a gente fez junto com a Sabrina Baracho, que é fisioterapeuta, que trabalha muito com assoalho pélvico, e que é uma companheira nossa, e a Sabrina falava às vezes nas palestras que a gestante ela tem que reaprender a sentar, reaprender a agachar, reaprender a andar, exatamente. Então, a fisioterapia nada mais é do que uma reeducação postural, né? A fisioterapia ela vai ajudar muito no alongamento desses grupos musculares que dão esses sintomas, né? Na liberação dessas faces que às vezes estão mais tensas, que estão mais inflamadas. É importante a fisioterapia entrar nesse processo, porque a gente tem uma limitação muito grande de medicamento, né? Quando você não está gestante, você está com uma dor lombar, você vai tomar um anti-inflamatório potente, um opioide, que a gente não pode usar. A gente tem que segurar muito em relação... A gente tem uma restrição muito grande na gestação do uso desses remédios analgésicos e anti-inflamatórios. Então tem que ter um cuidado muito grande. E essa questão que a Alessa falou, ela é fundamental. Não só a questão postural, é um reaprendizado, como a própria liberação através de exercícios, né? Principalmente aquelas câimbras matinais, né, os alongamentos, isso tudo é importante para aliviar essas queixas do aparelho locomotor. Eu vou passar rapidamente por alguns aparelhos aqui do sistema do corpo humano, falar um pouquinho da questão do coração e dos pulmões, né? A tendência da pressão, que é uma outra queixa comum que a gente passou batido lá atrás, é bom que a gente volta. A queixa da queda de pressão. À medida que a placenta vai infiltrando no útero, o útero vai crescendo, aumenta-se o leito vascular, né? Encharca-se o útero de sangue, e essa abertura desse leito vascular faz com que a pressão caia, é normal. Então, pressão de grávida é 9/6. Ok, algumas vão ter 11/7, 12/7 no início, mas o mais comum é a pressão cair, ficar ali em torno de 9/6. Às vezes as pacientes chegam sonolentas no consultório com 8/5 de pressão, dormindo em pé, coitadas. E são adaptações iniciais
que vão perdurar ao longo da gravidez. Na verdade, essa pressão só começa a subir um pouquinho para chegar mais próximo do patamar da normalidade no final da gestação, quando a placenta vai se tornando, vamos dizer assim, um pouco menos funcional. Tá? Então, por isso... Ela vai amadurecendo. Exatamente. É importante lembrar que esse cuidado com as alterações de pressão envolvem a hidratação frequente, né? Evitar deitar de barriga para cima, principalmente no final da gestação. É uma recomendação clara que evite-se o chamado decúbito dorsal, onde a paciente deita horizontalizada com a barriga para cima, porque no final da gravidez, aquele útero, com aquele bebê, com placenta, com líquido amniótico, ele comprime os vasos que estão atrás passando, diminui o retorno venoso e pode haver quedas de pressão importantes, com repercussão materna e para o bebê também. Para o bebê. Uhum. Que a gente chama da posição supina, né, muitas vezes. Uma outra coisa que acontece, muito comumente que elas queixam, é a falta de ar, que existe pelo aumento da pressão abdominal, não é isso? Fala um pouquinho dessa parte ventilatória do final da gravidez, Alessia. Com o aumento uterino, né, há uma compressão já do aparelho respiratório. O diafragma, que é o músculo que separa, né, que está embaixo dos pulmões, ele é comprimido pelo útero, ele retifica e ele comprime o pulmão. Então, tem uma diminuição dessa capacidade pulmonar, né, dessa capacidade ventilatória, entendeu? Então, a queixa de falta de ar, principalmente quando a paciente está em decúbito, né, que é deitada, ela é muito frequente. Aí tem paciente que chega já, doutor, não consigo dormir mais de um travesseiro só, ou tem que ter 2 travesseiros. Então, elas não conseguem mais, porque a capacidade ventilatória, a capacidade respiratória diminui muito nesse período. Então, isso é comum por causa da compressão do pulmão, né? O diafragma, ele retifica, ele é um músculo mesmo, ele é um músculo muito firme, muito forte, e o útero, ele é mais forte porque ele consegue retificar esse diafragma, e o neném vai entrando ali para dentro, você sente que o bebê está entrando pelas costelas, entendeu? E retifica e começa a diminuir essa capacidade respiratória, e é como se o pulmão estivesse encolhendo, ele fica comprimido ali. O estômago também entra nessa aí de começar a ficar comprimido, então não consegue mais alimentar muito, comer. Antes eu comia um prato de comida, hoje eu não estou conseguindo mais, não consegue, entendeu? Porque vai ter pirose, né? Azia, vai ter queimação, uma repercussão, entendeu? Então, não consegue tomar muito líquido durante a refeição. Então, assim, o bebê vai subindo, o útero vai subindo ali e vai comprimindo tudo lá para cima, entendeu? Assim, é uma queixa muito frequente no 3º trimestre da gestação, né? Então, assim, o que a gente aconselha, né? Exercícios pulmonares, né? Respiração, trabalhar a respiração, melhorar essa questão respiratória, diminuir mais ainda a quantidade de alimentos por refeição, né? Mais vezes por dia e menos quantidade, entendeu? Evitar líquidos durante as refeições, né? Entre as refeições não, tem que tomar bastante líquido. E também evitar essa posição mais deitada, entendeu? Porque aí o ar vai ficar mais rarefeito mesmo, vai ter essa sensação de falta de ar mesmo, por causa da capacidade respiratória que está diminuída. Eu vou pegar a deixa de um detalhe que você falou aí, que aí essa queixa no final, ela bomba no consultório. Ela né? Eu não aguento mais. Não, mas você falou do sono, de dormir. Paciente no final da gestação não consegue dormir. O que eu falo para as pacientes? Gestante no final da gravidez não precisa de marido, precisa de travesseiro. São muitos. São muitos. Entre as pernas. Um entre as pernas, 2 ou 3. E aquele para poder, tem um travesseirinho da barriga também, né? Você já viu? Você não consegue dormir mais de decúbito dorsal, que é deitada de costas. Não tem nem jeito, nem pode, entendeu? Por causa da questão aí da compressão, né, que o útero faz sobre um grande vaso que passa atrás, que é a veia cava inferior, né?
Então, aí você Exatamente. não pode mais. Então, o que você... Às vezes você deita de lado e a barriga parece que tá caindo. E, Então, você põe um travesseirinho ali que você fica mais ah, confortável, entendeu? Então, é aquela mulher envolta em travesseiros. isso. Então, Invista. realmente tem umas almofadas, né? Hoje em dia, né? Tem manda fazer aquelas almofadas que envolve, que pega a barriga, pega a perna, mas é um travesseirinho mesmo, uma almofadinha debaixo da barriga, 2 ou 3 travesseiros na hora de dormir. Isso tudo resolve bem, melhora bem esse desconforto. Os pacientes chegam no consultório e falam, doutora, eu não durmo mais. Eu falei assim, não, mas tem jeito, tem como É, dormir, entendeu? na verdade, eu falo que já é uma preparação para o puerpério, né? Porque se a paciente acha que não vai conseguir Coitada, né? desde depois que nasce, então, Já é o período de parece, adaptação, a natureza é sábia, né? é, sábia e cruel. Cruel com a gente, né? Vocês dormem. Mas os maridos também, que não conseguem, a mulher não consegue dormir, eles não dormem também, coitados. É, Olha só, Alessa, com certeza. em relação às alterações de pele e cabelo, né? A gente sabe que é muito comum no pós-parto a queda dos cabelos, né? Com o fundo puerperal, que os pacientes enlouquecem achando que vão ficar careca, na verdade elas têm certeza que vão ficar careca. Mas há uma alteração também do que a gente chama de funnels, né? Que são as unhas, os pelos, de uma maneira geral. É, essa questão, pessoal, ela tem muita relação com alimentação, lógico, e às vezes pode precisar de alguma suplementação vitamínica. Geralmente, quem orienta melhor isso são os nutricionistas e os nutrólogos com essa parte de suplementação específica, se tiver algum tipo de carência. Se a paciente tiver alguma questão alimentar também que impacte, né? Às vezes, redução de estômago, algumas doenças absortivas podem levar a alterações importantes. Mas é importante a gente sempre ter em mente que, apesar do cabelo cair depois do parto, ele vai crescer. Ele cresce mais fraco, mais fino, mas ele cresce, não é isso, Alessa? Cresce sim, entendeu? A gente tem a fase, né? Eu lembro quem falava muito é a Adriana Biagioni, né? Na palestra dela, né? A gente vai relembrando as coisas. O cabelo na Sim. gravidez, ele fica maravilhoso, entendeu? A não ser que a paciente já tenha alguma hipovitaminose, já tenha alguma, né? Tem que fazer alguma reposição, alguma suplementação vitamínica. Mas o cabelo fica bonito. E no pós-parto, o cabelo tende à queda mesmo, isso é normal no período de aleitamento, entendeu? Se tiver demais, aí realmente tem que procurar um dermatologista ou para fazer uma suplementação, mas a gente já faz a suplementação vitamínica também durante a gestação. Hoje em dia a gente costuma dosar algumas vitaminas, né? Durante a gestação, se necessário. Se essa queda ocorrer, o que é incomum, não é comum ocorrer durante a gestação, mas se ocorrer durante a gestação, a gente pode fazer a suplementação vitamínica, né? De ferro, principalmente ferro, né? Sim. Durante a gravidez, tá? E no pós-parto, a gente vê as condições, né? Que está tendo essa queda, se é normal, se dentro do normal ou não. E Isso. se não tiver anormal, a gente dá o encaminhamento necessário. Né? Isso. Importante, eu sempre gosto de frisar que, apesar de ter-se uma ideia muito definida de que a gravidez expolia muito a gestante, né? Demanda muito nutriente, demanda muita energia da paciente para o feto desenvolver, eu falo que nada expolia mais a gestante do que o puerpério. Nada. Nada. Se as pessoas acham que gestação tem que comer por 3, que não sei o quê, esperem o pós-parto. Porque no pós-parto, com o menino sugando no peito, com noites viradas sem dormir de insônia, dormindo mal, se alimentando mal, com a despencada daqueles hormônios todos que estavam sendo produzidos, é o período crítico dessa questão da alimentação, né, da falta de alguns nutrientes. Então eu brinco que muitas vezes eu nem sou tão categórico em ficar repondo um monte de coisa ao longo da gestação, principalmente se for uma paciente de risco habitual, com os exames todos normais, mas no pós-parto é difícil eu não ter que
descer a mão nos suplementos, nas vitaminas, nos polivitamínicos, porque realmente é um período bastante crítico. Eu queria aproveitar para pegar uma deixa que a gente falou no início, das cólicas de implantação de crescimento do útero. Porém, essas cólicas elas vão mudando de característica ao longo da gravidez, principalmente a partir da segunda metade da gestação. E aparecem alguns tipos de contrações diferentes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas contrações para a gente. A gente tem que lembrar que o útero ele é um músculo, né? Ele é um órgão muscular, entendeu? Então, ele sofre contrações. Igual qualquer outro músculo do corpo que contrai, então ele sofre com movimento, entendeu? Ele sofre contrações. Só que são contrações que a gente fala que não repercutem sobre o colo uterino. Não vão dilatar o colo uterino, não são contrações de trabalho de parto. São contrações rápidas, né? Geralmente durante o movimento, ou o próprio movimento do bebê, movimentos intestinais, entendeu? Podem levar essas contrações uterinas. O miométrio contrai, o músculo uterino contrai. Então, e essas contrações, elas podem ocorrer até mais começar no segundo trimestre, inclusive, entendeu? Mas elas são mais comuns a partir do 8º mês, né? Que a gente chama de contrações, tem até o nome de Braxton Hicks, né? Ou contrações de treinamento. Isso. Tá? Que são as contrações normais. Entendeu? Do movimento do bebê, movimento uterino, contrações rápidas, às vezes ocorrem muitas vezes ao dia, às vezes poucas, entendeu? Depende muito, entendeu? Da reatividade do músculo uterino. Isso. Tá? E essas contrações, elas não repercutem sobre o colo do útero, geralmente. Se elas forem muito frequentes, entendeu? E estiverem incomodando, vindo com cólica mais frequente, aí tem que ser avaliado para a gente poder ver se são contrações que estão determinando alguma ameaça de trabalho de parto, né? Prematuro, no caso. Mas, normalmente, elas são contrações fisiológicas. Na maioria das vezes, né? Pode ser incômodas às vezes, mas são fisiológicas. Né? Pois é. Eu vou pegar a deixa sua aqui dessas contrações de treinamento, né? Como é que é a característica delas? Elas são muitas vezes focais, uma parte específica da barriga dói, outra parte dói. Geralmente não é a barriga inteira que fica contraída, mas pode ter endurecimentos ao longo do dia. Mas é uma característica que é muito, muito frequente nessas contrações de treinamento, é que elas, apesar de são benignas, né, na maioria das vezes não levam a nenhuma repercussão, é esperado que elas ocorram. Algumas pacientes percebem mais, outras nem percebem, nem queixam de nada, mas ela tem uma associação muito grande com a agitação e com o estresse. Eu percebo muito quando a paciente está muito agitada, ela mandou mensagem, chega no consultório para ser avaliada, estava de mudança, Janone, resolvi pintar a casa inteira, aí comecei a ter cólica no final. Geralmente fiz uma faxina. Isso mesmo. E aí o que a gente sempre orienta, né, pessoal? Usar um antiespasmódico, tipo um Buscopan, ficar em repouso, hidratar bastante e observar. Como elas geralmente, na grande maioria, elas têm uma evolução muito benigna, só com essas 3 medidas já dá um alívio importante. No dia seguinte a paciente acorda e nem lembra como que foi desconfortável no dia anterior. Tá? E aí as pacientes começam a queixar que essas contrações estão ficando mais frequentes no final da gestação. E isso é óbvio, à medida que a gravidez evolui, o útero, como você mesma já falou, que é um órgão muscular, ele é feito para contrair, ele vai ficando mais assanhado. E às vezes, algumas contrações de treinamento, no finalzinho, 36, 37, 38 semanas, podem vir misturadas com algumas contrações de preparação para o parto mesmo, de contrações de trabalho de parto inicial. E isso não quer dizer que seja um trabalho de parto. E eu vou pedir para você me diferenciar contração de trabalho de parto com contração de treinamento, por gentileza. Elas são mais curtas, a de treinamento, né? Sim. Elas são mais espaçadas, geralmente, tá? Irregulares. Irregulares, não tem um padrão definido, tá? As de trabalho de parto, não. A gente tem, assim, uma dificuldade também, já não sei se é pertinente a gente falar aqui, que a gente tem uma fase latente de trabalho de parto, né? Que a gente tem um aumento dessas contrações de treinamento, o aumento da dor mesmo, da queixa, o dolorimento, elas ficam mais dolorosas,
mas elas permanecem irregulares. E aí elas podem determinar, elas são muito frequentes na fase antes da mulher estar em trabalho de parto mesmo, entrar na fase de contrações de trabalho de parto. Já as contrações de trabalho de parto, elas são mais coordenadas, entendeu? O espaçamento delas é de no máximo 5 minutos, quando a gente fala em trabalho de parto mesmo, fase de trabalho de parto, fase ativa de trabalho de parto. E a gente fala que em 10 minutos tem que ocorrer pelo menos 2 contrações entre 25 e 30 segundos ou mais tempo do que isso. Menos do que isso, não. Já as de treinamento, elas são mais curtas, entendeu? Isso. Mais espaçadas e mais irregulares. Elas não têm um tempo regular, né? Exatamente. As de fase latente, elas podem ser mais doloridas, mas elas também são irregulares. Essa irregularidade e o fato delas não contraírem o útero não contrai, ela não tem um gradiente que a gente fala de cima para baixo. O útero ele contrai de cima para baixo, a contração de trabalho de parto, ela vem de cima para baixo. As outras contrações, elas não têm essa coordenação, entendeu? Esse gradiente. Exatamente. Elas não são eficazes, efetivas para iniciar uma dilatação de colo de útero, iniciar um trabalho de parto, entendeu? Elas são um anúncio de que o trabalho de parto está próximo, mas elas não são o trabalho de parto propriamente dito. Então, muitas vezes fica difícil de diferenciar, principalmente numa primeira gestação, né? Uma gestante de primeira gestação, e às vezes é preciso da gente avaliar e estar orientando muito sobre essa questão das contrações de trabalho de parto, que elas são mais coordenadas, elas são mais regulares, tem em média 2 a 3 em 10 minutos, entendeu? E durando pelo menos 25 a 30 segundos cada um. Exatamente. Aí tem aqueles aplicativos que pode baixar, né? Eu lembro do Marco Aurélio, né? O doutor Marco Aurélio Valadares adora os aplicativos. Eu não estimulo esses aplicativos, porque eu acho que a paciente fica refém de uma conta, e eu acho que a percepção da gestante do processo do trabalho de parto, ela é muito mais eficiente. Eu falo para elas, vocês vão saber, porque é diferente de tudo que você já viveu. Trabalho de parto, você pode tomar pode tomar Buscopan, pode ficar no chuveiro, pode plantar bananeira, que quando começa a quebrar o pau, é caminho sem volta. A questão, ela fica um pouco complexa quando a paciente fica numa fase latente um pouco mais prolongada, que acontece, e a gente não tem como. 2 a 3 dias. A gente fica, eu fico totalmente junto da paciente, eu não estou lembrando a palavra que eu quero falar assim, mas eu fico solidário à paciente da fase latente prolongada, porque eu sei o tanto de desconforto que ela sente, né? Imagina, ela não consegue dormir direito, ela tem contração, essa contração ela não é ainda de fase ativa, ela ainda é irregular, não pega padrão, e vão ficando enlouquecidas, né? Enlouquecidas. Aí tem as pagelâncias... Muitas vezes elas são dolorosas, elas são incômodas. Sim, entendeu? A percepção da dor é elas pessoal. Determinam, assim, o colo já dilata, pode dar 2 centímetros, mas é um colo ainda imaturo, grosso, entendeu? Não é um colo de trabalho de parto ainda, mas as contrações persistem. E isso, às vezes, pode ter uma fase latente prolongada, de mais dias, né? Principalmente quando... A gente já está falando até da próxima live, né? De parto, né? A gente está antecipando, você já até me lembrou aqui que a gente já está esgotando o nosso tempo de live, de conversa aqui sobre essas alterações ao longo da gravidez, mas é sempre um assunto que rende mesmo, e a gente quando começa a falar de coisas relacionadas à gravidez, daqui a pouco a gente está falando de posição para parir, período expulsivo, massagem perineal, aí vai, o trem vai, né? Então, eu vou começar a preparar a nossa despedida. É dura a dor do parto, mas a gente tem que partir, não é isso? Isso. E aí, quem tiver dúvidas, né, mande as perguntas que nós vamos responder todas, né, Janone? Sim. Podem colocar aí, vai ficar salvo, né, a live, vocês podem colocar no feed, mandar
pro nosso Insta do Núcleo Bem Nascer. Eu queria agradecer muito a doutora Alessandra, eu queria agradecer a todo mundo que participou. Muitas já pariram, que eu estou vendo aqui, vários pós-parto, colocando mensagens, e aí o que eu falo é engravidem de novo, porque o primeiro parto é perseguição, a gente persegue junto, o segundo parto é redenção. Então não percam a chance de ter o segundo filho, que é muito bom. Não desanimem, né? E de jeito nenhum. E é isso, uma ótima noite, doutora Alessandra. Vou deixar você se despedir. Obrigado a todos. Eu queria agradecer a todos que entraram, né? Que tiraram um tempo livre. Eu sei que é difícil a gente ter um tempo livre, principalmente nesse horário, né? Tá em casa, ou tá acaba no trabalho, seja ele home office ou trabalho, chegando do trabalho, mas que eu queria agradecer, né? Por vocês terem dedicado esse tempo a nos escutar e nos prestigiar mais uma vez. E já deixar a chamada para uma live que a gente vai ter na quinta-feira agora, daqui a 2 dias, né, que é um relato de parto da Marina, que a gente vai conversar, e que tem uma associação muito próxima por causa do coronavírus, é uma coisa muito atual, por causa do Covid, eu acho que é interessante para todos, uma experiência de parto com uma paciente que estava com coronavírus durante o trabalho de parto, ela vai contar a história dela, então já vou deixar a chamada para quinta-feira, vocês não perderem, no @Núcleo Bem Nascer, estaremos lá, muito obrigado, ótima noite a todos. Boa noite, gente, tchau. Obrigada, Janone. Tchau, tchau, Lilian. Tchau.